Então vamos fazer um percurso agora de forma rápida e dinâmica para que vocês possam entender como é a estrutura aqui no Zoológico de Répteis da Caatinga. Meu amigo Silvanei vai nos acompanhar nesse trajeto e depois nós vamos analisar cada animal desse de forma mais detalhada. Nos acompanhe! Esse bloco aqui, André, é o bloco das serpentes maiores, onde a gente mantém representante das maiores cobras do mundo. Então a gente inicia aqui com a jiboia. A jiboia é uma das serpentes grandes mais conhecida aqui no Brasil, né? Ela é a segunda maior serpente do Brasil, só perde para a sucuri, né? E aqui na nossa região é um bicho muito abundante. Assim como a nossa jiboia, né? Também não é uma serpente peçonhenta, mata por constricção. E uma serpente nesse porte, por exemplo, essa é uma fêmea, está com cerca de 3,5 metros, né? Então é uma cobra que já come presas maiores. Então é uma serpente que come um pato, um coelho, 2 coelhos, né? Diferente de outras serpentes menores que o ratinho satisfaz, tá? Essa outra espécie aqui, nós temos uma serpente asiática, é uma Piton molurus. Esse animal é uma das maiores cobras do mundo. Ele pode chegar a 8 metros de comprimento. Isso aqui você pode notar que aqui no zoológico de vocês a gente não tem apenas espécies silvestres, mas também alguns animais exóticos. Isso. Né? A princípio, o nosso foco, né, o nome Répteis da Caatinga é muito emblemático, né? A ideia era trabalhar somente com répteis do bioma da Caatinga. Mas se você pensa em ter serpentes gigantes, né, se você pensa em ter uma variedade maior, então é necessário também trabalhar com animais de outros biomas, né, que nós temos aqui representantes de todos os biomas do Brasil e também de fauna exótica. Não tem como fugir dessa ideia. Aqui nós temos 2 Piton molurus, que é a mesma espécie que a gente viu agora há pouco, só que esses 2 exemplares aqui são albinos, né? São muito conhecidos porque está sempre na televisão, são animais muito usados para sessão de fotos, né? Mas é essa mesma serpente que a gente viu aqui atrás. Essa outra serpente aqui é uma serpente maravilhosa, né? Porque é um animal raríssimo, ela ocorre na ilha de Sumatra, Bornéu, e é também do mesmo gênero dessas outras que a gente viu agora. É uma Piton também, chama Piton curtis. Não é uma cobra que fica tão grande, mas é um animal que tem, depois de adulta, fica com um diâmetro muito grande. Então é uma serpente raríssima, né? E também não é peçonhenta. Essa aqui está com quantos anos? Essa é uma cobra que está com cerca de 6, 7 anos de idade. André, para que a gente possa ter uma ideia da força desse bicho, a gente vinha ali conversando, falando da Piton reticulada, eu prefiro tirar esse bicho e a gente ter um contato com ele, segurar, sentir, né? A gente vê o tamanho que esse bicho pode chegar. Vamos fazer isso comigo. Vamos embora. Beleza? Bem, realmente é um animal de um porte muito grande e uma força absurda. Você não tem noção qual é a força da musculatura desse animal. Então um animal de 5,20 metros, uma Piton, então a força é muito grande. Você também pode perceber que a gente não tem muito domínio sobre ela. Ela é que vai dominar, ela vai para onde ela quer. A gente fica tentando dar suporte o máximo possível, mas não temos domínio sobre o animal. Um belo exemplar. Estamos aqui com a Eunex morinus. Nunca ouviu falar? Mas já ouviram falar na chamada anaconda, não já? É aquela mesmo dos filmes. Bem, essa aqui é a famosa sucuri. É a serpente mais pesada do mundo. O senhor falou sobre as pitons, dizendo que as pitons são as serpentes com maior comprimento. Essa aqui são as serpentes mais pesadas. Serpentes que apresentam uma grande adaptação ao nado. E esses animais aqui são muito comuns na nossa floresta amazônica.
Silva, aqui vocês têm quantos desses exemplares, desses animais? Nós temos 3 filhotes, são recém-nascidos. Esses animais, eles nasceram com 84 centímetros, têm cerca de 4 meses de vida. Eles nasceram no zoológico em Belém do Pará. E qual o tamanho que um animal desse pode chegar? Tem registro de até 8 metros de comprimento. 8 metros de comprimento. Então, você pode ver que aqui é um bebê, ainda vai crescer bastante e vai demorar também, com certeza, até ele chegar a esse tamanho todo, né? Normalmente, essas serpentes de grande porte, os 4, 5 primeiros anos, elas crescem em média 1 metro por ano. E aí depois disso fica mais lento o crescimento. Então se elas comerem bem, com uma frequência boa nesses primeiros anos, daqui a 4, 5 anos a gente já vai ter aqui animais de grande porte. Então temos aqui os exemplares das famosas anacondas. Apesar de estarmos falando sobre os répteis, eu tenho que abrir exceção para uma espécie tão espetacular de anfíbio. Até porque eles originaram os répteis. E esse em particular merece todo o meu respeito. Vejam como é interessante esse bioma chamado de Caatinga. É muito comum aqui, numa época do ano, onde vai acontecer umas chuvas que não chega a ser o inverno, conhecida aqui na população como as chuvas das jabuticabeiras. É porque nessa época ocorre um índice pluviométrico um pouco mais elevado, fazendo com que a terra ela fique mais úmida. E uma das principais características quando essa terra ela fica úmida é a saída de uma espécie muito importante e bastante curiosa. São esses aqui, olha, os chamados sapo-bois, ou sapo de chifre, ou ainda pac-man. Esses tipos de anfíbio têm uma particularidade. Quando o solo está úmido, eles conseguem perfurar, cavando o solo, fazendo um buraco e se enterrando embaixo do solo. Quando a estação de chuva para, o solo fica novamente compacto e bastante duro. Ou seja, esse animal aqui, ele passa 1 ano embaixo da terra, esperando uma nova estação de chuva, aonde vai amolecer o solo e aí eles começam a sair, ó, dos buracos. E a partir do momento que ele sai do solo, agora esses animais estão aptos para o processo de acasalamento. Como todos sabem, os anfíbios dependem de água para reproduzir. Em relação aos ovos, eles são ovolíparos, então os ovos eles dependem de água para não sofrer o processo de dessecação. Então eles estão aptos agora para a reprodução e principalmente para o processo de alimentação. Eles têm que comer tudo que aparecer, tudo que for possível. Até porque ele vai passar muito tempo depois, mais uma vez, embaixo da terra.